Olá, seja bem-vindo à live do Expert, que por sua primeira vez vem trazendo um conteúdo que fez uma diferença bem grande na minha vida, que é a parte de processos. Vamos aguardar o pessoal chegar aí, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Para quem não conhece o Expert, que é essa figura que a gente acabou montando aqui na loja do Expert, que é um pintor profissional. Obviamente estou em casa, não preciso estar usando isso aqui, não preciso estar usando capacete, mas é uma identidade que nós criamos para que eu, Rodrigo, querendo ou não, hoje, que estou à frente da Expert, consiga estar sempre em contato com pintores profissionais de uma forma um pouco mais fluente, né, de colega para colega. Olá, Joelson, muito boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aí prestigiando a gente. Acho que a live de hoje é bem interessante e pode ser que seja bem produtiva até para você que já está no mercado há muito tempo e já tem um processo muito bem estabelecido dentro da pintura. Gostaria só de saber se vocês estão me escutando bem, se o áudio está bacana, porque essa é uma live que vai ficar gravada para nós aqui. O conteúdo que foi levantado hoje é um conteúdo de bastante carinho e foi um conteúdo que eu apanhei muito e quando eu descobri, vi com bastante apreço, assim, sabe? Eu olhei e falei, poxa, que conteúdo bacana. Se eu tivesse acesso a isso aqui na época que eu trabalhava com pintura, com certeza teria tido menos dores de cabeça e teria obtido melhores resultados, né? Então, maravilha. Obrigado, Alex, pelo feedback aí. Então, vamos lá. O que acontece? Hoje, pessoal, nós lidamos com muitos pintores profissionais. Lidando com ferramentas, nós lidamos com vários pintores profissionais. E o que acontece muito é que toda vez que você se depara com profissionais que procuram ajuda, é que você tenta achar a solução. A ferramenta, quando veio para ser um produto dentro da loja do Expert, ela veio através desse intuito, né? Não simplesmente ser uma forma de comercializar algo e falar assim, poxa, eu vou trazer algo que eu consiga vender. Não é esse acho que o intuito de empresas que conseguem prosperar por longos prazos, eles acabam não levando em consideração somente esse quesito de venda, mas também a solução, ou seja, a redução ou a solução por completo de uma dor, né? Um remédio vende porque ele soluciona uma dor sua, né? E quando nós trazemos produtos para o mercado, principalmente produtos para que a execução seja mais rápida, a gente está resolvendo uma dor do pintor, que é uma dor da baixa produtividade, ou a dor da necessidade de ter ajudantes e outros colegas para conseguir executar um trabalho num devido prazo. E eu não sabia que era isso que eu estava fazendo. Para mim, eu estava simplesmente vendendo algo que o pintor queria e que realmente ajudava ele na produtividade, mas eu não entendia, poxa, onde que está esse benefício? Onde que está essa dor? E estudando cada vez mais, a gente entende que hoje o pintor é um baita de um executor, mas ele peca na parte da administração. E hoje tem várias empresas que vão e falam, você tem que administrar melhor, você tem que vender melhor, você tem que fazer não sei o quê. Então, eu fui lá e destrinchei esse processo. Falei, cara, o que funciona em todas as empresas? Por que dentro da empresa de pintura não funciona? E eu sou um cara doido por entender o beabá das coisas, né? Eu gosto de entender o porquê da gravidade, eu gosto de entender o porquê que uma ferramenta é melhor que a outra, qual que é o motivo pelo qual as pessoas tomam decisões, né? E a ferramenta ela sempre foi isso, ela foi um meio de ajudar o pintor profissional a conseguir executar o trabalho que ele se propõe a fazer com maior agilidade. Maravilha. Mas e agora? Beleza, eu ajudei ele a produzir mais. E como é que eu vou ajudar? Qual que é o próximo passo? O pessoal indo, pintura, não tem andaime. Nós não estamos mais fabricando andaime por hora, pessoal. A alta do aço fez com que a gente entendesse que isso, e aí já vou falar o porquê que o andaime não cabe mais na nossa linha, mas ela leva em consideração o nosso processo. Boa noite, Galvão, pessoal do norte a sul do Brasil aí assistindo a gente. Muito obrigado. Então fui atrás e comecei a pontuar. Falei, poxa, peraí. O cara consegue produzir mais, mas o quanto disso agora ele consegue converter em venda? Porque eu vejo muito pintor vindo nos procurar e falando assim, cara, qual que é a próxima ferramenta? Eu falo, cara, depende do que você faz. Depende de como é a sua obra, mas na verdade o que eu estava querendo dizer era depende do seu processo. Depende do seu processo. E o seu processo depende do seu produto. Olha que interessante. E o seu produto vai depender da sua venda, e a sua venda vai depender da sua gestão. Então, a base de todo
de toda uma empresa de pintura, ela está na execução, com certeza. Então, primeiro você tem uma execução. O que você é muito bom em executar e o que você consegue executar com muita agilidade. Cara, eu sou muito bom, que nem o Joelson aí. É o cara que bate uma massa rolada na desempena na mão. O cara é muito rápido na massa corrida. E ele consegue desenrolar muita coisa. Eu lembro até hoje que ele falou que consegue desempenar 14 latas de massa num dia. Então ele é muito bom em amassar. Agora a gente tem que pensar no seguinte, beleza, ele tem uma boa produtividade no amassamento. Mas como que é a parte de execução antes da massa e depois da massa? Porque você não chega para a pessoa e vende só a massa corrida. Você vende um serviço, você vende uma solução de uma dor. Lembra, né? Que todo produto é uma solução de uma dor. Às vezes a gente fala assim, eu sou pintor. Não, você não é pintor, você é um empresário que vende serviços de pintura. Ou você vende algum tipo de produto dentro da pintura. E é esse bate-papo que eu gostaria de estar tendo com vocês hoje, porque mediante a percepção da importância do processo, você começa então a olhar a tua empresa de uma forma diferente. E eu acredito hoje muito que a missão da Expert no mercado, ela não está só para trazer ferramenta, ela está para realmente ajudar o pintor profissional a melhorar a qualidade de vida. E só por ferramenta eu vou te ajudar a ter uma fase da tua empresa muito bem solucionada, porém e o resto? E como que eu vou te ajudar no resto? Daí o cara fala, puta, Rodrigo, esquece, porque daí você entra em traumas, você entra em processos, em ciclos viciosos, você entra em uma porrada de coisas que você não vai conseguir mudar. Eu falei, tudo bem. Mas se eu conseguir fazer com que o pintor profissional crie um produto daquilo que ele vende, aí eu consigo indicar ele nos caminhos corretos. Uma vez que você tem um processo bem definido daquilo que você faz, você começa então a criar um produto, né? E só para você ter uma ideia, por que processos? Né? Eu gosto de pensar nisso. Processo te ajuda a fazer mais com menos. Se você não tem processo, você vai estar sempre fazendo aquilo que você faz todos os dias de uma forma inferior a alguém que tem processo fazendo aquilo que você faz. Vamos simplificar isso aí. Eu sou o Rodrigo, tenho uma loja que vende hambúrguer. Eu compro hambúrguer a R$10, eu compro pão a R$1, eu compro não sei o que e tal. Então o meu hambúrguer, na hora que eu construir meu hambúrguer, ainda que ele seja um hambúrguer delicioso, ele vai custar infinitamente maior do que o preço que o McDonald's consegue fazer o hambúrguer dele. Custar. Não estou falando em preço de venda, estou falando só em custo. Porque o McDonald's vai lá, ele produz a própria carne, ele tem um processo de congelamento, ele tem transporte, ele tem processos, ele tem um custo operacional para conseguir fazer com que aquele hambúrguer chegue na ponta, no cliente, com um preço muito mais baixo. Então o custo do McDonald's por hambúrguer é muito mais baixo que o meu, porque eu vou ter que comprar tudo, eu vou ter que fazer, eu vou ter que parar o meu dia, então eu vou ter que colocar ali o custo hora Rodrigo, e com aquilo eu vou começar a ter um custo fixo mais alto. Então, se eu não tenho processo, lembrando, se eu não tenho processo, eu não sei identificar quais são as cadeias de compra. Eu sei que vários de vocês aqui já têm processos muito bem estabelecidos, já sabem quais são os seus produtos, já sabem que, poxa, Rodrigo, eu sou um cara que só entrega massa, eu já tenho um baita num parceiro de massa corrida, beleza. Agora eu quero que você olhe para dentro da empresa. Você está falando em questão de custo de produto entregue para o cliente final. Mas quando você olha para dentro da empresa e você começa a olhar os teus processos, a tua precificação, os teus custos, né? E basear a tua precificação em cima dos custos, para você conseguir vender então esse trabalho, você começa a ficar muito mais competitivo. Você começa então a não ter problema com concorrência. Eu vejo muito pintor falando assim, mas os pintores aqui na região não se valorizam. Não, quem não se valoriza nesse caso é você, ao ponto de conseguir ver a tua empresa e os seus devidos processos de tal forma que você consiga entender os seus custos. Poxa, se você está entregando massa corrida, lixa e tinta a R$15, mas os teus custos são 10, para você conseguir ganhar R$10.000, você tem que vender 2.000 metros quadrados por mês. Hoje era um dia interessantíssimo você ter papel e caneta na mão aí, porque a gente vai fazer bastante conta. Se você tem, lembrando, um trabalho que te custa R$10 para entregar e você vende ele a R$15 o metro quadrado, então vai te sobrar R$5 o metro quadrado. E você quer ganhar R$10.000 por mês, você tem que vender, certo? 2.000 metros quadrados para conseguir R$10.000 no bolso no final do mês. Rodrigo, mas a massa custa tanto, a lixa custa tanto e tal. Não estou falando isso. O teu custo é custo mesmo. O custo de gasolina que você tem, o custo de aquisição de cliente, quanto tempo você gasta para prospectar um cliente, para fechar aquele orçamento. Tudo isso é custo, pessoal. Então, quando você começa a olhar para dentro dos teus processos, você começa a identificar
as oportunidades de incluir outras tarefas que te geram prejuízo, não prejuízo, mas que tem um custo, né, operacional, para que você então consiga compilar esse conhecimento, esses valores levantados e colocar dentro do teu custo. E aí você começa então a ter custo fixo, a ter custo variável. Aí você fala, Rodrigo, então você está me falando em custo fixo, custo variável, coisas que eu, como pintor, nunca pensei. Quando eu penso, eu considero 2 itens ali e depois disso eu desconsidero. Não quer dizer que você vai acertar as contas de cara, pessoal, que você vai saber todos os custos fixos, todos os custos variáveis, mas vai começar a te ajudar. Da mesma forma que você começa a levantar os custos da sua casa, os custos das suas contas mensais, e quando você vê, você está começando a contabilizar coisas que há 6 meses atrás você não contabilizava. Porque antes entrava num critério geral, vamos colocar assim, esse aqui é o dinheiro que eu uso para gastar. Mas daí quando você vê, tinha várias coisas ali nos gastos que você tinha como custo mensal. Então, pessoal, a parte de processos faz com que você consiga ter uma aproximação muito maior da tua atividade diária. Alguém aqui que está assistindo entrega massa corrida com lixa e tinta ou tem isso como um produto primário? E se sim, eu gostaria que você me dissesse qual é a primeira etapa da execução do teu trabalho, do teu processo. Fiz o curso Senai falando exatamente isso, custos fixos e variáveis. Excelente. Edson Quintino fez um curso no Senai falando sobre custo fixo e variável. Legal. Mas eu gostaria muito que alguém respondesse aqui qual é a primeira etapa num trabalho de acabamento fino se você trabalha com massa corrida, lixa e tinta. Qual que é o primeiro trabalho? Qual que é a primeira etapa? Você está pensando em executar um trabalho, você tem dia X, ou seja, segunda-feira começar um trabalho. Qual que é a tua primeira etapa? Luizão, responde para mim. Qual que é a primeira etapa no trabalho de massa corrida, lixa e tinta? Primeira etapa de um processo. A primeira etapa é um lixamento. Alex, legal. Então você vê, lixamento. Eu estou aqui para limpar, descartar utilizado, iniciar o processo de revestimento. Para mim, lixar está no 11º passo. Mas vamos lá ver. Organização da obra, excelente pintura, já está melhor. Forração, já está melhor, já está chegando mais perto aqui. Preparar o substrato, um deles aqui. Geralmente é empreitada, forração, preparar as paredes de empreitada. Então vamos lá. Eu fiz um breve passo a passo que eu usava na minha empresa aqui. Número 1 é chegar na obra. Pessoal, chegar na obra tem que ser calculado. Onde você está? Quanto tempo demora para você chegar lá? Qual que é o custo dessa locomoção? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de bike? Você vai usar quanto tempo para chegar lá? Se aquele tempo necessário para chegar lá é maior do que deveria ser para que você consiga executar o trabalho diário, vale a pena você considerar uma outra etapa, uma outra forma de chegar no trabalho. Se você está indo a pé e demora 2 horas para chegar no trabalho e você acha que você está economizando, você coloca isso na ponta do lápis, você vai ver que vale muito mais a pena você comprar uma moto ou pegar um ônibus do que achar que está economizando. Então, ter um detalhamento sobre o processo, pessoal, vai te ajudar a não fazer essas economias burras que a gente chama, né? Essas economias que a gente acha que está economizando e no final das contas você começa a ver que você está perdendo muito dinheiro. Eu estou economizando aqui porque eu sou simples, eu só uso esse tipo de trincha, ou eu não tenho dinheiro. É aquela velha história, né? O cara fala, não tenho. Tem sim, você tem dinheiro. A gente tem dinheiro, a gente tem recursos, que a gente não tem conhecimento daquilo que está nos tomando tempo e dinheiro. E é isso que, para dar o primeiro passo após a execução, isso todo pintor profissional que se preze sabe, né? Executar o trabalho, ele sabe. Executar um trabalho. Eu sei dar uma boa massa corrida com lixa e com tinta, beleza, mas e o resto? Você não é um executor. Se você é um executor somente, você é só um pintor, tudo bem, essa live aqui não é para você e você não vai trabalhar por conta. Você vai acabar trabalhando para alguém e tudo bem com isso também, não tem nada de errado. É uma baita profissão para você conseguir ser um executor. Mas a live da Expert, ela vem trazer do executor para um patamar de gestor, de executivo de uma empresa. Quando eu falo executor para executivo é mais para ter o jogo de palavras, mas não quero que você distancie a palavra executivo ao ponto de achar que isso nunca vai ser para você. Executivo no quesito de gestor, né? Você hoje já gere, você já é um gestor. Eu vou te falar, hoje você já é um gestor de processos, você já é um executor, você já lida com custos fixos e variáveis, você já é um vendedor, você já é um gestor, você já trabalha com liderança.
Toda vez que você fala num empreiteiro, você trabalha em todos esses aspectos aqui. A única coisa é que a gente não sabe que está trabalhando com isso e não sabe fazer isso bem feito. Então, o nosso trabalho aqui é conseguir ajudar você a identificar a necessidade de entender esse passo a passo. Então, quando você fala em processo, é a primeira etapa lá de cima, pessoal. A primeira etapa que vai te ajudar a dar o próximo passo. Então, pronto, aprendi a executar. Cheguei no produto final. Sei fazer um bolo. Beleza. Sabe fazer o bolo. Quais são os passos? Quais são os ingredientes? Quanto tempo demora para cada item desse chegar aqui? É aí que você começa a fazer as contas inteligentes para conseguir entender o que é desperdício e o que é investimento. Então, primeiro passo, chegar na obra. Segundo passo, eu coloquei aqui, encontrar o proprietário. Terceiro passo, passar um escopo do que será feito, que já foi acordado, ou em contrato ou verbalmente. Geralmente verbalmente, mas na parte mais detalhada, ou principalmente nas partes mais cruciais, se for reforma e tudo mais, dentro do contrato. Se utiliza algum tipo de norma, que deveria estar usando uma NBR lá para tratar tem a famosa ABNT, NBR 13245, então anotei aqui. Muitos profissionais utilizam, fazem o processo de acordo, mas não vendem para o cliente esse detalhe, né? Então, tem muita coisa que nós fazemos, mas não identificamos. E por não identificarmos, principalmente para o cliente final, deixamos de mostrar isso como um diferencial. E aí você fica se olhando no espelho e falando, cara, mas eu sou um baita profissional, meu trabalho foi excelente, todo mundo elogia. Por que eu não consigo cobrar mais que a concorrência? Ou por que eu estou perdendo para um lambão? Por que eu estou perdendo para um cara que acabou de sair do mercado ontem? Aqui está um dos motivos. O teu processo, se muito mal definido, se não muito bem definido, deixa oportunidades para que você não venda os seus diferenciais como prestador de serviço. Então eu coloquei aqui, depois que passou para o cliente aquilo que você gostaria de fazer, nós estamos falando em conferir ferramentas e organizar, depois movimentar os móveis para o local indicado pelo proprietário, já acordado anteriormente e escrito em algum lugar no contrato também. Forrar e envelopar a área, ou seja, o cara que falou em forrar lá, está no 6º passo da etapa. Então, de novo, não é que isso não seja importante. Obviamente eu coloquei aqui primeiro passo e dei essa pegadinha, na verdade, para conseguir deixar num meio comum de todos os pintores profissionais que a gente está sempre pensando na execução. Quando eu falo primeiro passo, a gente não está pensando na administração, venda e cumprimento com os acordos gerados antes, durante e depois do contrato. A gente está pensando só na execução. Isso é um modus operandi do pintor normal. Isso é de todo mundo que está aqui. Tanto é que ninguém falou aqui em chegar na obra. Ninguém falou aqui em preparar todo o material para ir para a obra, né? Então todo mundo está pensando sempre na execução, porque é o que você vendeu. Então você precisa ter a certeza que o produto que o cliente comprou vai ser executado da maneira que você acredita que vai ser executado. Então chegamos aqui na preparação do substrato no passo 7. Se tiver bagunça, limpar e descartar utilizando materiais próprios em local acordado com o cliente. Ou seja, não vai chegar na obra, vai chegar pro cara e falar assim, me empresta um balde de lixo, você tem um saco de lixo, você tem uma sacola velha, você tem... Não, é tudo teu, você é empreiteiro, você é o gestor da sua obra. Você tem que chegar na obra e sair da obra como se você nunca tivesse passado por ali. E simplesmente deixar do seu produto, que é o trabalho de massa, lixa e tinta, ou que é o trabalho de efeito decorativo, ou qualquer que seja, na obra do cliente, dando a ele uma experiência que você não afetou em nada a rotina dele. Esse seria o mundo perfeito, né? Você chegar na obra do cliente e sair sem que ele percebesse. Se você pudesse trabalhar de madrugada quieto, ele adoraria chegar, acordar no dia seguinte com a parede já do jeito que ele quer. Mas como isso não é possível, e você geralmente necessita de várias horas, vários dias, muitas vezes, para conseguir concluir uma obra, é de extrema importância que o teu passo a passo esteja vinculado ou esteja diretamente relacionado com a melhor experiência que você pode dar para o teu cliente. Isso é algo que é usado com você, onde você vai, onde você compra. Pode ter certeza que diariamente, onde você já está nessa jornada do cliente de algum empresário, né? Então, tem que sair como se nem tivesse chegado, exato. E... Olá, Guimarães, você é o produto, com certeza. Você é o produto desde a hora que você atende o telefone. Então, a primeira etapa da obra é o teu post no Instagram, é o teu telefonema, é a forma que você se veste andando pela rua. Essa é a primeira etapa da obra, na verdade, né? Porque começa na venda. Lembra que eu estava até postando esses dias aí um símbolo do infinito, que foi a origem do X, na verdade, né? Se você for ver, ele gera
um infinito. E esse infinito ele faz isso, ele faz com que você consiga entender que o tempo todo você está vendendo, o tempo todo você está interagindo com o teu cliente, né? A interação com o cliente nunca acaba. Mas dentro de uma obra, quando a gente fala, no processo da execução, o teu processo inicia muito antes de você começar a lixar ou a preparar uma parede, né? Ou a lixar uma parede, ou vestir o uniforme para a obra. O teu processo começa muito antes. Então, chegamos aqui no descartar a bagunça usando produtos próprios em um local acordado com o cliente. 9. Iniciar o processo de revestimento, massa corrida, vamos colocar assim, né? Se for início com fundo preparador, depois passo 10, massa corrida. Número 11, entre demãos, organizar, limpar ou administrar. Então, assim, usar o teu processo, como posso dizer assim, os intervalos de tempo que você tem. Eu não quero que vocês se apeguem muito ao processo de amassamento que eu tenho aqui, pessoal, porque cada um de vocês tem o seu modo de executar. E ainda que tenha um modo de executar, eu espero que vocês estejam seguindo as normas e as indicações dos fabricantes para conseguir obter o melhor resultado. Caso contrário, vocês não vão ter a devida garantia do produto. E também vão se colocar como corresponsáveis, né, que dentro da norma BNT, você que executa um trabalho, você é corresponsável em uma obra. Então, dentro de 5 anos, você também tem responsabilidade dentro de uma obra. Mas o passo a passo, uma vez que esteja linkado com a NBR e com as indicações dos fabricantes, pouco interessa se você vai colocar os móveis no centro da sala ou se você vai colocar eles em outro cômodo. O que interessa é que essa experiência do teu cliente seja acordada e que quando você chegue na obra, o teu cliente esteja em sintonia com você. E entenda que aquilo que você está fazendo é algo que já foi conversado, já foi verbalizado e está no contrato em algum lugar. Não vai chegar numa surpresa e falar assim, cara, tive que pegar tuas mesas e cadeira aqui, botar dentro de uma van e tirar daqui porque não tinha espaço, mas fica tranquilo que está lá na casa da minha mãe, lá na casa da minha mãe não pega chuva. E nunca, esquece isso, esquece gambiarra, esquece ajuste técnico, pensa em procedimento e processo. Quando você tem o teu procedimento bem estabelecido, você já vai fazer a tua venda em volta desse procedimento, você já vai fazer os teus apelos de venda, todos fortalecendo os pontos fortes desses processos. E com isso, a jornada do teu cliente dentro da obra e a tua jornada dentro da obra do cara vai ser muito simples, vai ser muito coerente do ponto de vista de cliente e do ponto de vista teu que está na execução. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas por que eu tenho que ser tão detalhista, né? Por que eu tenho que escrever todo esse processo? Por que eu tenho que fazer com que o meu cliente entenda? Fazendo isso, pessoal, vai ficar simples não só para você e para o seu cliente, vai ficar simples para a tua equipe, vai ficar fácil de você instruir, vai ficar fácil de você cobrar, vai ficar fácil de você responsabilizar qualquer integrante que entre na tua empresa. Porque o cara vai saber, cara, depois de preparar o substrato de acordo com a NBR, se tiver bagunça eu tenho que limpar. Então eu não preparei o substrato e já fui amassando, ou já fui passando fundo preparador, se for uma manutenção. Eu preparei o substrato e tive que limpar. Mas pô, já não deu uma organizada antes na hora que eu moldei o móvel? Já, mas tem que limpar de novo? Tem. Mas não vai ter que limpar no final? Vai, mas como é que você vai ficar andando cheio de entulho, pó e aquele pano ou piso todo sujo se tiver cliente andando para lá e para cá? Então, de novo, isso é um detalhe, pessoal. Isso é um benefício para o cliente, que você, como prestador de serviço, sabe onde vai fazer diferença. Pô, se você sabe que isso é algo que o cliente vai gostar, por que não fazer? Aí você está disposto a envelopar a casa inteira e fazer tudo da melhor forma, mas daí chega nos mínimos detalhes, você está lá cheio de pedregulho no chão, com uns tijolos quebrados em cima. Ah não, mas meu piso está forrado. Tá grande porcaria, o cliente vai estar andando, vai estar pisando em cima daquilo ali, vai ficar terrível para ele. Então insira dentro do teu processo o processo de limpeza contínua, de organização. Isso é o que você faz, não é o que tem que ficar em cima da obra e falar, puta, agora não tenho tempo. Porque realmente, se você deixar para realizar a limpeza mediante a disponibilidade de tempo, nunca vai existir tempo. Agora, se você, dentro do teu processo, tem a parte de limpeza, o cliente chegar e falar assim, não, mas eu preciso terminar. Fala, cara, sinto muito, mas eu tenho que limpar isso aqui agora. É parte do processo, está no contrato. Isso aqui estava no nosso escopo de projeto quando a gente fez isso aqui, então tem que limpar isso aqui agora. Não, mas esquece a limpeza, faz tal coisa. Não, vou fazer isso aqui de acordo com o que nós combinamos e de acordo com o que é melhor para a logística da obra. Obviamente, você não vai passar por cima da vontade do cliente, caso, não, tem que limpar por causa do meu ego. Não, nunca isso. Lembra que o principal beneficiário desse escopo de obra, desse processo muito bem detalhado, são duas pessoas, o cliente e você, ponto final. Então, se por algum motivo
processo entrou no meio do bem-estar ou da felicidade do cliente, obviamente você vai sentar e rever isso aqui e fazer com que a experiência dele seja excelente. Mas o que eu venho trazer para vocês nessa live hoje de processo é para que você consiga entender que dentro da execução básica de massa, lixo e tinta, eu estou no 12º passo aqui e estou ainda dando demãos de tinta. Ou seja, eu tenho 12 passos para chegar, ainda estou dando demãos de massa, né? Porque tem uma demão, eu tenho que aguardar a secagem. Dentro dessa espera de aguardar a secagem, eu vou procurar outra frente dentro da mesma obra, ou vou encontrar um lugar para trabalhar algo na minha gestão, na minha prospecção, vendas, enfim, dentro da minha elipse infinita lá. Mas nunca vai ser assim, tem que esperar a massa checar, vou ficar aqui no Instagram. Tem que esperar a massa checar, vou pegar o carro e vou ali no Zé dar um oi para ele. Esquece, pessoal. Isso é uma empresa, por isso que a empresa tem diferentes resultados fazendo a mesma coisa. As 24 horas funcionam para todo mundo, né? Então, se você tem as mesmas 24 horas e o material seca na mesma velocidade para todo mundo, vence quem aproveitar melhor o tempo entre secagem, entre uma etapa e outra. Agora, o que você vai fazer entre essa uma etapa e outra? Você vai limpar para dar uma melhor experiência para o cliente? Você vai usar um pouquinho daquele tempo para fazer algum post educativo para você e sua equipe? Você vai usar para acompanhar um novo integrante da equipe para conseguir fazer com que ele tenha a maior responsabilidade na obra? E lembrando, pessoal, processo vai pautar o teu custo. Então, se você sabe como chegar na obra, a forma de encontrar com o proprietário, você começa, vamos só passar nessas 12 etapas aqui que eu coloquei aqui. Cheguei na obra, tem algum sinal meu aqui na obra? Não tem. Vamos fazer um sinalzinho, vamos colocar? Ainda não tenho dinheiro para fazer isso, mas já vou colocar aqui como prioridades. Vou anotar aqui, fazer um sinalzinho usando o meu logo. Não tem o logo. Beleza, então antes do sinalzinho eu tenho que fazer a logo. Você vai colocando norte para as suas ações e você não fica preso àquele eu que sempre está atrasado e que está sempre descontente, achando que, eu não sirvo para ser gestor, eu nunca vou ser gestor, eu sou pintor assim mesmo e eu vou morrer fazendo isso, meu pai fez assim, eu vou fazer assim mesmo. Não é esse o caso, pessoal. É entender qual é o próximo passo e achar qual que é o próximo passo mais palpável para a tua realidade. Então, chegar na obra, tem bandeirinha? Cara, não tenho dinheiro para bandeirinha. Mas você tem no mínimo um logo e uma comunicação visual? Não tenho nem logo nem comunicação visual. Então vai fazer um logo, Faz um logo na mão. A Expert foi feita na mão. Não tinha dinheiro para pegar um desenvolvedor para criar. Fui lá, pensei e criei a logo. Aí depois a gente coloca, vetoriza, faz tudo que tem que fazer. Mas cria logo. E quando que você vai criar logo? Aí vamos ver, eu tenho aqui, cheguei na obra. Cheguei na obra, já identifiquei que meu primeiro passo é criar uma logo. Criar logo. Então, uma oportunidade número 1 aqui. Criar logo para depois criar banner para colocar na obra. Encontrar com o proprietário. Eu vou encontrar com ele pessoalmente, eu vou encontrar com ele por WhatsApp. Se eu for encontrar com ele por WhatsApp, tem alguma mensagem que eu posso estar colocando em prática para dizer: ei, iniciei sua obra, está aqui, tira uma foto, o processo vai ser A, B, C, D, E, F, a expectativa de conclusão é em tantos dias. Cara, não custa R$0 isso aí, pegar o WhatsApp e fazer isso. Obviamente você não vai ficar enchendo o saco do cara para ficar postando coisa que não tem nada a ver. Mas quando você coloca o segundo passo, encontrar o proprietário, você já sabe então que essa comunicação precisa existir. E nessa comunicação não é para dizer bom dia, que Deus te abençoe e mandar uma oração para o cara. Nada contra, pessoal, mas ela precisa ser contratual, ela precisa ser profissional, ela precisa ser objetiva. Entregar exatamente aquilo que o cliente espera e mais. Mas não é mais aquilo que você quer, é mais aquilo que ele quer. E para isso você precisa conhecer mais ele. Se você não conhece, entregue simplesmente aquilo que é esperado. É melhor você entregar aquilo que é esperado do que tentar fazer graça e acabar denegrindo a sua imagem perante o cliente. Imagina se alguém ficasse te mandando um monte de bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, ele é bem-vindo, mas na hora certa. Eu não gosto de ficar recebendo um monte de bom dia durante o dia. Um dia, beleza, bom dia, tá feito já. Então, você começando a escrever os seus processos, a gente já chegou aqui. Encontrar com o proprietário, já a número 2, escrever uma mensagem. Escrever uma mensagem de início de obra. E nesse início de obra seria interessante ter um cronograma da obra, certo? Por mais simples que ela seja, eu quero ter um cronograma.
Terceiro, passar um escopo do que será feito conforme o contrato. Então aqui eu já reforcei porque eu estava com medo de esquecer isso aqui. Mas maravilha, ele dá uma enfatizada nessa importância de você passar para o cliente quais são as etapas a serem cumpridas dentro da obra. Não quero que você fique aqui dando detalhe após detalhe de tudo que você vai fazer. E aí eu vou pegar um rolo e eu vou colocar na parede. Não é esse o caso. É processo de execução. Vou entrar, vai ter a primeira limpeza, vai ter a mudança dos móveis para o centro das salas, iremos fazer a vedação e preparação das superfícies, dos pisos, para que não haja nenhum tipo de dano nos pisos de porcelanato ou madeira, enfim. Prepararemos a parede de acordo com a NBR XYZ, executaremos o processo de massamento, lixamento e pintura, de acordo com a expectativa de secagem. Estaremos esperando a conclusão do serviço, ou etapa 1, 2 e 3. Você pode dividir em etapas, pode fazer o que você quiser. Mas aqui eu não estou para te dar uma ferramenta de processo, estou aqui para te ajudar a fazer pensar, que isso é algo que você pode fazer custo zero. Então, etapa 1, poxa, até chegar o emassamento. Etapa 2, lixamento e preparação para pintura. Etapa 3, pintura. Etapa 4, correção. Correção que é a hora que ele entra, que você chama o prestador, o cliente para participar contigo numa vistoria final. Então, previsão de vistoria final, quinta-feira às 4 da tarde. Porra, o cara já se programa hoje, é terça-feira, ele fala, cara, quinta-feira às 4 da tarde meu pintor está lá, ele já começa a se organizar. Se você for lambão ao ponto de não conseguir identificar esses prazos ou fizer uma organização de maneira irresponsável, você não vai conseguir usar esse benefício ao teu favor. Pelo contrário, você vai denegrir a tua imagem. Você vai programar para quinta-feira às 4 da tarde, o cara vai chegar lá quinta-feira às 4 da tarde e você vai estar lá no meio lixando a massa e fala, pois é, atrasou, não sei o quê. Então não faça isso se você não for um cara que consegue organizar o seu processo, ou que tenha no mínimo conhecimento de entrega. Se você tiver ali o conhecimento de entrega, saber exatamente ali qual que é a entrega que você vai estar buscando para o teu cliente, poxa, maravilha. Sei que eu tenho que massar, sei que minha produtividade é X. Pô, Rodrigo, eu não consigo fazer esse cronograma. Você vê, a gente está no segundo passo, a gente está em fazer um cronograma, e se você não sabe os teus processos de maneira correta, você não consegue nem para o passo 3. Aí você fala assim, Rodrigo, mas eu sou profissional. Eu falo, cara, então vai para o passo 3. Se você é profissional, você entende o teu processo. Se você é profissional, você entende do teu produto. E você sabe como entregar ele, sabe da tua capacidade produtiva. Então tá aqui um truco bem doído para a gente escutar. Se você é profissional, você sabe o tempo de execução. E se você sabe o tempo de execução e sabe considerar o tempo de secagem, você vai passar no início da obra um cronograma para o teu cliente. Número 4, já chegar lá mandando brasa? Não, eu vou conferir as ferramentas, vou ver se tudo que eu tenho para a obra é o suficiente, se eu consigo executar com aquilo que eu tenho. Se ao decorrer do dia eu não tiver com tudo, mas eu tiver com uma coisinha faltando, isso é extrema emergência. Então antes de você sentar e fazer teu logo, você já vai ter que correr e ir atrás dessas ferramentas faltantes, porque no passo 4 você tem que estar com todas as ferramentas para a obra já alinhadas para executar aquela obra. Se você não tem as ferramentas para executar a obra, meu amigo, você também não é profissional. E eu sinto te dizer, vai trabalhar para alguém até você conseguir criar o teu arsenal de ferramentas e então conseguir pegar obras por conta. Caso contrário, não cobre preços profissionais. Cobre preço de ajudante, cobre preço de diarista, mas não cobre o preço de um profissional. Ou não se venda como profissional, venda como um cara que está aprendendo e não tem problema nenhum nisso. Mas profissional tem que ter as ferramentas necessárias para conseguir executar o trabalho vendido, né? Se eu vendi um trabalho A, B e C, eu tenho que ter a ferramenta adequada para executar o trabalho A, B e C. Rodrigo, eu não tenho toda a ferramenta, mas eu consigo executar e eu sou bom naquilo que eu faço e eu consigo fazer com que o valor que eu vendi sustente o meu negócio e minha família. Porra, excelente, é isso. Não quer dizer que você tem que ter todas as ferramentas disponíveis no mercado para aquele tipo de trabalho, mas que você tenha as ferramentas ao ponto de conseguir executar aquele trabalho. Se você chegar lá e conseguir com uma desempenadeira, um cadarço, e você conseguir entregar o resultado, e aquilo é a sua ferramenta, e realmente você vai entregar com aquilo ali, aquilo que você prometeu, não vai faltar com o prazo acordado, não vai faltar com a qualidade acordada, por causa das suas ferramentas, né? Maravilha, manda bala. Mas o que é interessante desse processo? Na hora que você acabou de conferir as ferramentas, você começa a ver e falar, cara, essa minha desempenadeira aqui está descolando, eu preciso programar. Puta,
essa fita minha aqui tá quase no fim, já vou colocar aqui para comprar. Você tá vendo que você vai andando pelo passo a passo, você já vai criando novas etapas, então nada fica para ser descoberto no susto. Puta merda, acabou a fita. Tem que correr comprar. E você tá no meio da massa. Ou você tá no meio de uma textura que não pode deixar queimar. Ou você tá no meio de um... Cara, péssimo. Péssimo pro teu trabalho, péssimo pro teu cliente, péssimo para toda a tua programação. Então, poxa, tá acabando? Tem que comprar. Não, a minha ferramenta tá chegando no final da vida útil. Poxa, eu vou testar um bico novo, vou testar uma pistola nova. Ou tô começando a sentir que o meu gatilho aqui do Airless está começando a cuspir. Então, já vou programar uma compra de um reparinho. Puta, minha pistola já está lascada, vou comprar uma pistola nova. E assim você começa a organizar o teu fluxo de caixa, você começa a organizar o teu financeiro, você começa a ter uma ideia da tua empresa como um todo, só em fazendo esse processo inicial daquele produto que você já entrega. E o que eu queria muito que você pensasse na hora de conferir suas ferramentas? Cara, tô com essa pistola de projetada aqui que faz 6 meses tá parada essa merda aqui. Que mais que de projetada que você tem? Que você não vende, que você não tá apto a ser competitivo no mercado. Se livra daquilo e para de projetar aquele tipo de trabalho. Para de prospectar esse trabalho. Se você está vendo que tem ferramenta A, B e C, ou pelo contrário, você só está vendendo serviço projetado, você está ganhando muito dinheiro projetada e tua desempenadeira de massa corrida está abandonada, ou tua máquina de massa corrida Airless está largada. Venda aquilo o quanto antes e foque na tua empresa, naquilo que você é bom, naquilo que você é rápido, naquilo que você consegue ter um processo excelente e enxuto. Fazendo aquilo, pessoal, você consegue multiplicar. E é assim que McDonald's vira McDonald's, é assim que empresas que têm processos conseguem ser replicados. A Havan tá do tamanho que tá, por quê? Você acha que todo mundo ama o Luciano Hang e a careca dele? Não é, pô. Todo mundo ganha dinheiro vendendo a Havan. Todo mundo... A empresa dele consegue contratar e dar carreira para muita gente vendendo produtos na Havan. Pintor, Hugo, vai ficar salvo assim, cara. Eu quero muito que você tenha acesso a isso aí. Então, pessoal, estamos no 4º passo, a gente está conferindo ferramenta. Então, se no 4º passo, que você nem chegou na obra, você já identificou muitas coisas que você tem que fazer, maravilha, você já está ali começando a priorizar a tua empresa. Isso não quer dizer que você tem que se desesperar e ir lá atrás daquilo, e uma ferramenta. Mas eu não quero que você chegue na obra com a máquina de projetar funcionando e você sem aquela válvulazinha de ar para ligar na pistola, que daí no meio do dia você vai ter que ir atrás daquela porcaria. Eu quero que você chegue na obra com tudo aquilo que você precisa para executar o teu trabalho do início ao fim. Para que a tua projeção de conclusão na obra, ou seja, quando você chegar para o teu cliente e falar, cara, quinta-feira às 4 da tarde tem a conferência final, e ele chegar lá, meu amigo, rapaz, esse cara nunca mais vai contratar outro pintor. Se você der uma data, e aquela data for exatamente aquilo que o cliente espera, ou antes até, mas às vezes ser antes também não é sempre bom, viu, pessoal? Porque ser antes você muda, aí algo que o cara está se programando às 4, é às 2, ele não pode, porque a agenda dele é às 4. Estou dizendo cumpra aquilo que você prometeu. Se você cumprir aquilo que você prometeu, você já está acima de 98% dos profissionais. Olha, 99% dos profissionais que estão no mercado hoje. Só de cumprir aquilo que você prometeu. Se você exceder a expectativa, cara, você pode contar nos dedos uma cidade grande que você vai se posicionar acima dos top players ou dos caras mais atrativos para arquitetos no mercado. Conferiu a ferramenta? Vou movimentar os móveis para o local indicado. Para onde que se movimenta móvel, pessoal? É 100% na sala. Mas e se tem um impeditivo? Ou se o cara não gosta que arraste para ali? Converse com isso na hora que você for prospectar o teu trabalho de manutenção, pessoal. Onde que o senhor quer que eu coloque os móveis? Pode ser no centro? Não pode. O senhor quer que eu mova esses móveis para a sacada? Você quer que eu proteja isso aqui com pano, com papel, com plástico? Como que você, meu cliente, gostaria que o seu móvel fosse cuidado? Eu venho aqui, eu protejo tudo, eu faço tudo. Aí quando você vê o cara tá protegendo que nem algo que não deveria. Cara, isso aí não gera venda. Isso é péssimo. E quando você vai depois executar o trabalho num cliente indicado por esse cliente novo, pode ter certeza que todos esses detalhes vão fazer diferença. Onde coloca, como coloca, deu algum problema, manchou alguma coisa. Cara, aconteceu um erro, tá aqui a foto, tá aqui, gerou tanto. Eu preciso que você levante esses custos e eu vou arcar com isso aí, porque fiz a mudança na minha casa aqui faz uma semana. A gente tem uma mesa e o profissional
bateu na mesa aqui, fez um riscão na mesa. Ele amassou e riscou assim, bateu em alguma coisa de metal no caminhão, enfim. E é uma mesa de madeira. E eu tava aqui na sala, tava vendo coisa, tava correndo, enfim, e eu vi que um dos caras passou a mão em cima assim, deu uma olhada, viu, e olhou pro outro colega dele assim, baixou a cabeça e foi embora. Ou seja, cala a boca porque deu ruim aqui, vamos ficar quieto. E eu deixei quieto, tal, passou, chegou no final do dia, eu perguntei pro pessoal, falei, pessoal, vocês viram alguma coisa que bateu, que enroscou, que riscou, e que eu poderia estar dando manutenção, enfim, que eu, né, porque é algo que a gente quer saber agora, vocês por terem visto a mudança mais do que a gente, podem ter isso. Os três falam, não teve nada. Falaram, não teve nada? Então tá bom. Aí liguei para a empresa e falei, olha pessoal, tive esse inconveniente aqui, o pessoal esteve aqui, foi notado que um dos funcionários viu esse problema, porém, os mesmos falaram que não. Então eles subiram, voltaram aqui dentro e eu falei, cara, o que vocês acabaram de fazer vai me dar a certeza que eu nunca mais vou contratar a empresa de vocês. Porque dentro da minha equipe houve um dos 3 que olhou o problema, viu o problema e não comunicou. Não tem problema nenhum. Eu não vou, eu consigo fazer essa manutenção. Mas eu fico pensando quais outras coisas aqui dentro de casa estão danificadas e vocês não vão me falar. Então, é esse desconforto que me traz a certeza de que eu não quero uma empresa que falta com transparência comigo. Isso dentro de uma obra, pessoal, é de extrema valia para quem contrata. Você vê, às vezes pode ser realmente que esse foi o único dano, mas eu não sei. O fato deles não terem me contado que esse foi um dano ocasionado pela mudança me faz pensar que vários outros erros possam ter ocorrido e eu fui passado para trás. Então, no final de todo o trabalho duro, de toda a negociação, de todas as idas e vindas, de coleta, de embrulho e tudo mais, o que ficou para mim foi, cara, fui passando para trás. Entende que péssimo que é para a empresa? Eles receberam, eles fizeram o trabalho, mas com certeza nunca mais vão voltar para mim. Então, nunca mais vão voltar para mim, nunca mais serão indicados. Lembra que aquele loop que eu passei para vocês, que é aquele loop infinito, que está até nos nossos posts ali, ele conta com a evangelização, ou com a multiplicação, né, que um cliente vai fazer quando ele indicar o teu trabalho para outras pessoas. E ele vai indicar o ponto de se tornar chato. Ele fala assim, cara, você tem que chamar aquele cara. Cara, você tem que chamar aquele cara. Não é assim quando você come num lugar que você gosta? Ah, é bom, mas putz, você tem que comer a pizza de tal lugar. Ah, mas esse sanduíche aqui é bom, mas você tem que comer em tal lugar. Não é assim? Por que a gente faz isso com produto e não faz isso com produto de pintor? E aí eu vejo vários pintores falando assim, não, eu fiz essa obra aqui faz 20 anos, nunca deu problema. Não deu problema, você não voltou atrás para ver. Você já voltou atrás lá naquela obra para ver se deu problema? Você ligou pro cara um mês depois e falou, viu, aqui quem fala é o Rodrigo, eu tô te ligando para ver se teve algum sinal de desgaste, alguma coisa que possivelmente possa ter ficado para trás e a gente não viu na saída. Eu sei que teve a inspeção feita por mim e por você no dia tal, mas a gente gosta de estar ligando porque sabe como é, somos uma equipe, temos funcionários e vira e mexe acaba ficando uma coisa para trás e eu gostaria de ter certeza que você ficou realmente com o produto que você contratou. Meu, faz isso um mês depois da obra. Faz isso um mês depois da obra, que aí você vai colocar o teu na reta. Ó, viu um cara que entrou aqui, ó. O Fred Marques, eu sei que é um cara que faria isso. O Guimarães Pintura, eu sei que pode fazer isso tranquilamente. O André Alves, eu sei que pode fazer isso aí com toda tranquilidade. Ó, já teve que pagar uma luminária de R$800. Legal, pode ter certeza que esse cara que você pagou a luminária deve ter tirado do serviço muitas outras vezes. E principalmente se você for um cara que foi certeiro. Cara, eu danifiquei o teu produto, eu gostaria de pagar. Eu sei que isso aí não vai repor a tua dor de cabeça, mas eu gostaria de deixar isso aqui pago. Porque é o mínimo que eu posso fazer? Não. Eu gostaria de deixar isso aqui pago porque eu acho que é algo justo. E caso o senhor tenha algum outro inconveniente que eu possa estar arcando também com esse prejuízo, eu gostaria, porque para mim o maior prejuízo é ter você descontente com a minha passagem dentro aqui da tua casa. Então, lembre-se, pessoal, que você é um produto que precisa estar lá. Se o cliente pudesse, cara, ele comprava a parede pronta, ele comprava a recuperação dela pronta e não contrataria você para dentro da casa dele. Pode ter a certeza absoluta que a partir do momento que você entrou na casa dele, ele quer que você saia. Olha lá, o Marcos fala, eu tenho clientes que quando me indicam, avisam logo que não é um serviço barato, mas que tem qualidade. Você vê, o barato e bom é algo que não funciona, pessoal. Barato e bom. Nada é barato e bom, né? Tudo que é bom tem o seu custo. E quando se tem custo, você tem um valor para esse profissional fazer aquele trabalho com alegria. E esse custo mais o valor para esse profissional fazer com alegria é o preço a ser pago.
Então, se você não tem um profissional que sabe executar, que não tem processo bem definido, se você não tem um custo bem levantado, porque o processo do cara é uma nhaca, obviamente o teu preço vai ser mais baixo, mas o preço não está igualando o valor. O problema é que tem muita gente que vende um preço mais alto, fala que entrega um valorzão, mas não entrega valor não, entrega valorzinho, entendeu? Aí fala assim, não, o meu é caro porque o meu é bom, mas na verdade não entrega algo bom e só cobra caro. Então, por isso que essa jornada do expert eu acho que é algo interessante, porque o expert não é o cara que sabe tudo, é o cara que sabe que está longe de saber tudo. Esse é o expert. O expert é o cara que entende a preciosidade de não saber tudo e por não saber tudo vai atrás disso como ele vai atrás do pão, da água e do ouro. Ele precisa entender dos processos que ele não sabe, ele precisa entender mais sobre o seu cliente, ele precisa entender o quão agradável seria se ele soubesse dos desejos e anseios do cliente. Esse é o expert. O cara que não sabe tudo, mas que busca entender a real necessidade por trás das vontades do cliente. E fala, cara, isso aqui seria muito legal se eu conseguisse ajustar ao ponto de atender o meu cliente de uma forma que surpreendesse a expectativa dele. Pessoal, e por gentileza, superar a expectativa não quer dizer que você vai trabalhar com roupa de fada. Quer dizer que você vai cumprir com o acordado e superar a expectativa no meio da entrega. Pô, se o cliente está esperando que você vá tirar os móveis e vai movimentar ele para o meio da sala, pô, movimenta ele para o meio da sala e coloca um plástico em cima. Pronto, superou a expectativa. Entende? Isso é superar a expectativa do cliente que já acordou algo que estava ok para ele. E o fato de você saber muito bem os seus processos faz com que gerem inúmeras janelas de oportunidades, de momentos wow, eles chamam isso. Em todo curso de marketing eles falam fator wow. Fator wow, cara, é muito difícil de dar um fator wow num iFood, por exemplo, que você liga e pede sua comida. Porque você interage com o aplicativo e você vai pegar a comida com o entregador. Você não interage com o cara que está fazendo, você não tem um atendente, você não tem nada. Então os caras têm que gerar fator wow no aplicativo. Você hoje, como pintor, tem o que tem de mais precioso na cadeia de mercado, na cadeia comercial hoje, que é o contato direto com o cliente. Vou falar de novo, baixinho. Você, como prestador de serviço, tem o que tem de mais valioso na cadeia comercial, que é o contato direto com o cliente. Você tem o contato direto com o cliente, cara. Já parou para pensar o valor que isso tem? Você consegue ler a expressão no olho dele, se ele está consciente, se ele está triste, se ele gostou, se ele não gostou. Cara, isso tudo formam bases para os seus processos serem afiados dia após dia. E se você consegue afiar seus processos, o que vai acontecer nos próximos orçamentos? A probabilidade de fechamento é muito maior. E se você tem um processo muito bem definido, a probabilidade de você conseguir capacitar novos profissionais é muito mais simples. O cara entra e não está perdido, que nem era a minha empresa. Na minha empresa o cara entrava perdido. Por quê? Eu sabia o processo na minha cabeça, não tinha nada escrito. Então a hora que eu entrava e via que o cara começava o apartamento da esquerda para a direita versus da direita para a esquerda, eu já ficava frustrado com o cara. Falava, por que você não começou daqui? O cara falou, pô, porque daqui tá... Ele tinha na lógica dele o porquê fazer aquilo. Eu falava, não, mas por aqui você vai fazer tal coisa, e no tempo que seca a massa no banheiro você faz tal coisa. O cara falava, puta, é verdade, realmente. Mas como é que eu vou cobrar isso de um cara se eu não tenho isso escrito? Se eu não tenho um processo bem definido? Né? Então, o processo bem definido traz para a sua empresa embasamento em custo, que vai te dar clareza no processo de precificação. Ou seja, se eu tenho uma massa corrida que eu vendo a 15 e que o meu custo é 10, eu tenho que vender 2 mil metros quadrados para conseguir ganhar 10 mil reais. Se eu quero ganhar 20 mil reais, eu tenho que entregar 4 mil metros quadrados. Concordam? Então, se você começa a entender custo, você começa a entender precificação, você começa a entender quão agressivo você está no mercado, ou quão não agressivo você está no mercado, quão ruim você está, né, em termos de precificação. Igual o pessoal fala assim, o mercado está saturado. Então, o mercado não está saturado. Eu vi um cara que escreveu hoje, ele falou assim, o mercado nunca está saturado. A tua proposta de valor que é uma bosta. Eu estou copiando a palavra deles. Então, se a sua proposta de valor está ruim, essas são minhas palavras agora, se a sua proposta de valor está ruim, você com certeza tem que adequar com a experiência do cliente. O que teu cliente está esperando? Por que tem gente que paga 50 reais o metro quadrado, pessoal? Essa é a realidade. Por que tem gente pagando 50 reais e tem gente cobrando 8? É uma diferença absurda, pô. Então, se você tem o processo bem definido, você vai ter embasamento no teu custo, que vai te ajudar a precificar o teu trabalho de maneira correta e sustentável.
A precificação vai te ajudar a vender. Quando você tem a precificação correta, você vai saber, cara, eu quero vender só massa corrida. Cara, eu quero vender só tinta, não quero nem fazer massa corrida. Eu vou prospectar para pintor. Eu vou trabalhar para pintor que trabalha fazendo massa, porque o meu custo de pintar é tão baixo que se eu cobrar R$1 o metro de tinta, eu vou ganhar dinheiro. E eu vou prestar serviço de pintura terceirizada para outros pintores. Então, quando você precifica e você tem o teu custo muito bem definido, você então começa a ter um produto de venda muito atrativo. Você começa a entender para onde você quer. Poxa, se meu produto de tinta é tanto, meu produto de efeito decorativo é tanto, meu produto... Aí você fala, cara, eu tô caro ou tô barato? Puta, eu tô caro na massa corrida aqui, então vou tirar a massa corrida fora, não vou mais fazer massa corrida. Ou não, putz, eu tô excelente na massa corrida e vou fazer o seguinte, como eu tô excelente na massa corrida, eu vou precificar de acordo com o mercado, vou ter um lucro monstro e com esse lucro monstro eu vou comprar uma máquina que vai me deixar com um custo ainda mais baixo e vou profissionalizar e aí no custo baixo agora o mercado dá uma retraída, porque começa a ter... O mercado vai fazer isso aqui, né? Vai oscilar. Hora vai ter muita demanda, hora vai ter pouca demanda. Mas sempre vai ter demanda, pessoal. Sempre vai ter demanda, pessoal. Olha histórico de demanda de material de construção e de pintura nos últimos 20 anos. Já passamos por 2 crises e agora estamos no meio, né, de uma, que é uma crise meio estranha, mas enfim. E não existe falta de demanda de material de pintura. As empresas de tinta vendem, faça chuva, faça sol, seja real, seja dólar. Então, se as indústrias de tinta vendem, o que acontece? É a mão de obra que flutua. E se a mão de obra flutua é porque, com certeza, em horas mais de vacas magras, hora que o mercado está retraído, você tem que ser mais competitivo. Se você não tem mecanização, se você não tem processo, se você não tem uma equipe montada, como é que você vai ser competitivo? Como que você vai conseguir vender o preço por metro quadrado do ano passado se a inflação subiu em 40% o preço de tudo? Só vai fazer isso quem tem competitividade, quem tem mecanização, quem tem um processo bem definido, quem não está criando um monte de gente ali dentro da estrutura que está inflada, ao ponto de deixar todo mundo ganhando dinheiro pra caramba e ninguém produzindo nada. Então, pessoal, funciona como uma empresa que demite funcionários e promove, né, de acordo com a produtividade, de acordo com a entrega. Então, quando você olha para qualquer empresa aí na tua cidade, você olhar para dentro da tua empresa, você vai ver que não tem nada diferente. Pelo contrário, você vai ver que existem bons gestores e gestores desqualificados ou desinteressados, que também existe, né? O gestor que não tem interesse em atualizar ou buscar formas de conseguir produzir mais. Ele quer entregar ali porque está do jeito que está e está bom. Mas aí tem gestores que estão chegando, que estão analisando matéria-prima, que estão analisando processos, que estão analisando o preço. E é aí que você surge do nada com umas soluções que nem o Uber, que custou mais barato que o táxi. Você acha que é o quê? Estudo, custo, processo. Através do processo o cara levanta os custos. Dos custos ele cria um produto. Do produto ele vê o mercado, no mercado ele fala, caramba, dá para colocar isso aqui. Vamos meter isso aqui pro pessoal. Processo, pessoal, vai te ajudar a levantar os seus custos de maneira clara, precificar o teu produto e a vender mais. Vendendo mais, você vai conseguir gerir a sua empresa. Gerindo a sua empresa, você vai conseguir trabalhar na liderança. E aí você fecha o ciclo. Então, pessoal, quando a gente fala, Rodrigo, eu tenho que motivar melhor meu pessoal. Rodrigo, eu tenho que contratar melhor os caras que não prestam. Não, o que não presta é a tua empresa, cara. Eu falo isso porque eu falo para minha empresa também no passado. O que não prestava era a minha empresa, não era que o pessoal não prestava. Eu não tinha um processo de contratação. Eu não tinha um norte para o cara na hora que ele entrava, porque o meu produto não estava claro. Ainda que tivesse direcionado, não estava claro, não estava regrado ali. Meu produto é massa, corrida, lixa e tinta, 1.000 metros quadrados por mês. Esse é o meu produto. E eu vou vender esse produto para quem quiser comprar. E eu vou executar da mesma forma em todo lugar que eu for, com os mesmos produtos de forração de piso, com a mesma massa corrida, com o mesmo equipamento, custeando o mesmo custo de reparo, com os mesmos bicos, com o mesmo procedimento de execução. Isso é processo que me trouxe a possibilidade de conhecer mais os custos, que me ajudou a precificar e está de acordo com a atratividade do mercado, que me ajudou a vender, né? Então, se eu estou de acordo com o mercado, me ajuda a vender. Se eu consigo vender mais, eu consigo gerir. E se eu consigo gerir, eu consigo multiplicar a equipe, pô. E aí eu entro na gestão. Então, quando eu falo de executor para executivo, é isso. É você sair de trás da desempenadeira, que não tem nada de errado. Se quiser passar o resto da vida atrás da desempenadeira também, pode
te trazer excelentes resultados, mas você vai ser o executivo da tua própria empresa. Porque nela você vai ter que precificar, nela você vai ter que vender, nela você vai ter que gerir e ser líder. Nem que seja você mesmo, você vai ter que ter liderança sobre o seu cargo. Que horas eu acordo, que horas eu entro, o que eu tenho que fazer com o checklist para entregar para o meu cliente, porque se você não fizer, meu amigão, o teu concorrente vai estar fazendo. E o teu concorrente vai trazer ao teu cliente aquilo que ele quer, não aquilo que você quer. Eu não entrego hoje ferramentas que eu quero para o mercado, quando eu estou falando de expert, tirando o chapéu aqui do expert, colocando agora como Rodrigo. O Rodrigo não desenvolve ferramentas para expert que eu quero. Eu desenvolvo ferramentas que o mercado precisa. E falo com o pintor e desenvolvo com ele. E tudo que for necessário para fazer, a gente vai fazer. Quando eu vou fazer negócio com lojista, eu não faço algo que é bom para mim. Eu faço algo que é bom pro lojista. Por que a loja do Expert surgiu? Para integrar lojista e pintor, porque era uma demanda que, ao meu ver, e ao ver dos pintores, é algo que é necessário no mercado. Então, quando a gente começa a trazer produto, venda, gestão, liderança, são todas as coisas que vão te ajudar a criar um produto melhor para o mercado e fazer com que a sua empresa se torne algo irrecusável na hora que você tiver a tua proposta na mão do cliente. Teu cliente ele pode dizer que não é o momento, mas ele sempre vai dizer que é um bom produto. Ele sempre vai dizer que é uma boa proposta. Ele pode dizer, cara, não é hora, acabei de mudar, construir a casa agora, tá tudo pintadinho, não vou contratar o teu serviço. Mas, cara, excelente proposta e mediante a necessidade, pode ter certeza que eu vou entrar em contato contigo. Tá aqui o seu contato, agradeço, vou estar seguindo você nas mídias sociais. E aí, mais uma coisa, nas mídias sociais, vale a pena, pessoal, vocês manterem sempre um perfil muito profissional nas mídias sociais, porque ele é teu baita cartão de visita. Né? A pessoa vai hoje dar uma pesquisada sobre o teu nome, se você estiver lá enchendo a cara, e aí você faz o que você quiser da tua vida, mas com certeza afeta isso de maneira direta, né? Como você se porta com relação à sua família, aos seus valores, aos seus princípios, né? Isso aí com certeza vai fazer diferença, porque lembra, você vai estar dentro da casa, que é o lugar mais sagrado na vida de uma pessoa. Aqui na minha casa hoje dormem as coisas que eu mais me importo na vida, que é minha esposa e meus 2 filhos. Então eu quero saber quem entra aqui em casa, eu quero ter certeza que a pessoa que está entrando aqui em casa não vai trazer nada, nem energia negativa aqui para dentro de casa, nem um ar de negatividade aqui para dentro de casa, porque para mim me importa. Eu quero chegar aqui em casa e ter, com certeza, o melhor para os meus filhos, para minha esposa. Então, pessoal, perfil profissional, né? É o que eu falo, é o perfil do expert, né? Que a gente está tentando colocar no mercado. É o expert versus o informal. O expert não é melhor que o informal, pessoal, mas ele é mais adequado para executar o trabalho de pintura e para conseguir se manter no mercado como pintor profissional. Então lembre isso, não existe pessoa melhor ou pior. Existe profissional mais qualificado e mais adequado para se manter no mercado e viver de algo, né, de uma profissão. E é nisso que a gente acredita. A gente acredita que o expert ele veio para o mercado para viver da profissão e extrair da pintura o ganha-pão que ele quiser. Se ele quiser se tornar um empresário de sucesso, ele pode se tornar um empresário de sucesso de uma pessoa, né? Porque tem muita gente que fala assim, os americanos eles falam, eu prefiro chorar numa Ferrari do que rir no ônibus. Eu prefiro rir no ônibus. Eu digo assim, sucesso ele vai muito além daquilo que você tem, ele vai levar em consideração o teu estado mental diário, né? Quão contente é você como família nessa jornada que a gente chama de vida. Então, entender sobre os seus processos vai te dar essa liberdade, vai te ajudar a entender o que você quer da sua empresa e alcançar o próximo passo. Não quer dizer que é a chave, viu, pessoal? De novo, a gente tem várias lives aqui para fazer, eu estou até com algumas anotações aqui, né? Falando sobre custo, precificação, venda, depois gestão, porque uma vez que você sabe que esses são os próximos passos, você começa então a direcionar bem. Da mesma forma que uma vez que você sabe que o teu produto é a massa corrida de tinta, você não vai ficar perdendo tempo comprando desempenho de efeito decorativo, certo? Uma vez que você sabe, vamos um pouquinho mais drástico aqui, uma vez que você sabe que o teu trabalho é textura projetada, você não vai ficar procurando produtos para entregar epóxi de piso, certo? Ferramentas, vamos fazer um negócio bem drástico aqui. E uma vez que você sabe qual é o teu produto, você consegue desenhar toda a tua empresa, todos os próximos passos, para que aquele teu produto seja algo extremamente atrativo no mercado. E se for algo
que equipare a normalidade do mercado, que te dê muita rentabilidade, que te traga muitos lucros, né? Para que você consiga fazer daquele recurso aquilo que você quiser. Se você quiser doar, se você quiser investir na profissão, se você quiser investir nos seus filhos, se você quiser dar a eles bons estudos, se você quiser investir numa marca de ferramentas, se você quiser investir numa marca de tintas, isso você pode fazer tudo isso. A pintura ela é uma fábrica de empreendedores e de administradores, de gestores. Basta você encarar o desafio. Hoje, se você ainda não encarou esse desafio de ser um bom administrador, de ser um bom gestor da sua empresa, ou pelo menos aceitar esse desafio dessa jornada como administrador e gestor, pode ter certeza que vários outros pintores já aceitaram. O motivo pelo qual você ainda tem essa oportunidade de não aceitar é porque esses caras não cresceram ainda o suficiente, mas eles vão crescer. E você tem a alternativa de se tornar um concorrente digno, fiel e um concorrente digno, né? Acho que essa é a história. Um concorrente que seja honesto, que gere concorrência honesta, ou você vai acabar trabalhando para um deles. Não tem alternativa, pessoal. Isso se chama seleção natural do mercado. Então, essa série de lives que a gente vai estar fazendo e que vão ficar gravadas, elas vêm para trazer sempre o próximo passo para que o pintor consiga entender o papel dele na jornada. Olha aí, competição, concorrência à altura, exato. E entendendo o papel dele na jornada, ele consiga agregar, né? Então, hoje, às vezes, teve muita gente que assistiu essa live aqui e pode ter visto e falar, cara, pô, o Rodrigo falou aquilo que eu já faço. Mas se serviu para uma pessoa essa live, já é o primeiro passo para que a gente possa ir para a próxima live, que vai falar sobre custos fixos e custos variáveis. Então, primeiro os processos, depois custos fixos e variáveis. A gente pode estar até dividindo isso em dois, porque é um tópico bastante grande, mas falando só sobre custo fixo e variável, eu acho que já dá uma boa base para a gente conseguir dar sequência nos próximos passos, que são a precificação, depois vendas, gestão e liderança. Lembrando, pessoal, que todas essas lives que nós estamos colocando, elas são lives genéricas, né, para a gente conseguir pensar e conseguir encontrar ferramentas no mercado. Então, quando a gente for falar de vendas, eu vou estar sugerindo alguns cursos aqui para vocês. Agora, quando eu falo em processo, eu gostaria de indicar alguns aplicativos, né? Um deles seria o Trello, outro seria, se você tiver mais curiosidade, o Pipedrive, ou qualquer ferramenta que fale sobre gestão de processo. Se você for analisar gestão de processo, você tem inúmeras ferramentas, mas se você ainda não começou a olhar o teu processo interno com carinho, pegue um papel e uma caneta, destrincha isso aí, olha detalhadamente tudo que você tem, desde vassoura até fita crepe. Com certeza você tem muito mais do que você precisa para executar o trabalho que você mais vende. E é nisso que eu quero que você foque. Foque naquilo que você mais vende, que mais te dá dinheiro. Não quer dizer que aquilo que você mais vende é o que mais dá dinheiro, mas enfim. Foque naquilo que você é melhor, naquilo que você sente que é mais rápido, naquilo que você sente que você é mais rentável, mais lucrativo. E aí dessa atividade a gente vai te ajudar a ser ainda mais lucrativo e vender ainda mais dela. Porque é nesse item que você é bom que a gente tem que ir atrás. A gente não tem que ir atrás daquilo que você ainda não tem tanta qualidade, não tem tanta destreza, não tem, simplesmente porque é moda de mercado. Falo isso porque tem muita gente que, poxa, às vezes vê um efeito, as cor tem, puta, o mercado está cansado de executores, pessoal, e o mercado está qualificando muitos executores, né? Então, executor, o mercado está cheio, executivo que o mercado precisa. O mercado precisa de alguém que entenda a dor do cliente, que saiba vender na linguagem do cliente, que saiba se comunicar com o cliente da forma que ele quer, né? E com isso a gente começa a fazer parte de uma nova era de serviços e produtos aí que está acontecendo no mercado e que tem uma capacidade imensa de catapultar os seus resultados. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, já deu minha hora de live. Agradeço muito pela oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez. Lembrando que o Expert, que é essa figura que nós criamos aqui, ele vem com o único intuito de ajudar o pintor profissional a melhorar a qualidade de vida através de ferramentas, sejam elas manuais, elétricas ou administrativas. Então, fica aqui já o convite para a próxima live de terça que vem, às 8 da noite. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui para nós. Vou deixar essa live salva, mas deixa um comentário aqui para a gente, reforçando a necessidade desse tipo de conteúdo, porque isso é usado
junto a lojistas, quando a gente vai fazer um trabalho com as ferramentas, que isso é algo que a gente está colocando no mercado à disposição dos pintores profissionais e a todo balconista que queira saber mais da realidade do pintor profissional, que queira conversar a altura dele, que queira trazer conteúdo de qualidade. É esse ecossistema que a gente acredita muito. É um ecossistema onde o balconista, o lojista e o pintor fazem parte da mesma equipe e que juntos vão atrás de um mercado que tem uma dor, que é a parte de colorir vidas, que é a parte de restaurar prédios, casas, enfim. E eu acredito que nesse time e nesse ecossistema a gente consegue fazer uma diferença bem grande no mercado. Valeu, pessoal. Um forte abraço então a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.